Como agradar a Deus? Como viver de uma forma que realmente o Senhor tenha prazer com a sua vida, o Senhor se alegre com você e o Senhor tenha orgulho daquilo que você faz. Deus tem uma palavra para você no dia de hoje. E antes de eu te falar que palavra é essa, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Aperte aí no botão de inscrever-se, depois você vai apertar no sininho, selecionar todas. Fazendo isso, você será notificado sempre que tivermos com conteúdo novo. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast. Estamos no Spotify, estamos no Amazon Music, no Apple Podcast e em várias outras plataformas. E através delas você também pode seguir o Vivendo pela Vida para ficar antenado e receber todo o conteúdo que lá for postado. Você já se fez essa pergunta? Como eu posso agradar ao Senhor? Como eu posso servir ao Senhor de uma forma que verdadeiramente ele sinta prazer naquilo que eu faço, ele tenha orgulho daquilo que eu faço? Para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui um texto para você que se encontra lá em Hebreus capítulo 11. Nós leremos a partir do versículo 6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Preste muita atenção nesse versículo. Ele é um versículo simples, mas ele é muito profundo e ele se encontra dentro de uma passagem bíblica que está intitulada como Os Heróis da Fé, que é o capítulo todo de Hebreus 11. Então, lá o autor vai trazer um relato, ali do Antigo Testamento, de todos os patriarcas, de alguns profetas, pessoas que verdadeiramente se movimentaram pela fé e agradaram a Deus. Então, a primeira coisa que o Senhor está falando para você no dia de hoje é: você precisa ter fé, você precisa exercitar a fé. Você precisa buscar a fé, porque sem ela é impossível, né? A palavra diz: é impossível você agradar a Deus. Você pode fazer várias coisas, você pode ter vários dons, você pode desenvolver vários talentos, mas se você não tiver fé, se você verdadeiramente não se movimentar pela fé, será impossível agradar a Deus. Então, por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você seja engajado na igreja, por mais que você ajude ao próximo, por mais que você seja uma pessoa generosa, se você não tiver fé, de nada disso adianta. Você pode, às vezes, até ser uma pessoa de oração, mas se você não tiver fé, a sua oração ela será em vão. Você está percebendo? É claro que a fé, como que a fé cresce, né? Como que você desenvolve a fé? A fé você desenvolve através de um relacionamento com Deus. E a principal forma de você desenvolver a fé é através da oração, porque na oração você vai falar com Deus, mas você também vai ouvir a Deus. Então, a primeira etapa, o primeiro momento da fé vem através de uma palavra. Se você ler aqui o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que todos aqueles que se movimentaram por fé, eles tinham uma palavra de Deus, eles receberam uma instrução de Deus. E a partir dessa instrução, eles materializaram essa fé, ou seja, eles receberam algo da parte de Deus e aí eles agiram pela fé. Só que a fé ela tem uma característica muito peculiar. A fé é a certeza daquilo que ainda não existe, ou seja, nós temos a certeza de que algo vai acontecer, obviamente da parte de Deus, mas que ainda não aconteceu. Às vezes pode ser algo que esteja até muito distante das nossas vidas, mas se movimentar por isso é acreditar que aquilo que Deus falou, que aquilo que Deus mandou, ele vai realizar. Por exemplo, quando Deus falou com Abraão para que ele saísse da sua terra, do meio da sua parentela, Deus falou para ele que ele iria para uma terra que o Senhor iria mostrar. Então entenda que Abraão não tinha um mapa, ele não tinha um GPS, ele não sabia que terra era essa. Então
A fé dele era ele poder enxergar algo com os olhos espirituais que nos olhos carnais, no olho humano, ele não conseguia enxergar. Então Abraão se movimentou por fé. Percebe? Quando Deus fala com Noé para construir a arca que iria vir um dilúvio, iria inundar tudo, e todos aqueles que tivessem nessa inundação iriam morrer, Noé, pela fé, começou a construir uma arca, né? Recebeu uma instrução de Deus, ele recebeu o projeto da parte de Deus de como construir essa arca, e pela fé ele construiu. Ou seja, obviamente que ele fez tudo aquilo na confiança da palavra de Deus, mas quando o dilúvio veio, ele teve a certeza de que realmente aquela era a palavra de Deus, percebe? Então, quando nós agimos por fé, quando você age por fé, existem três momentos. Existe o momento de ouvir a Deus, existe o momento de se movimentar em Deus, ou seja, você precisa agir, e o terceiro momento é o da concretização daquilo que o Senhor falou no primeiro momento, percebe? É claro que em alguns casos, alguns dos homens e mulheres de Deus que receberam a palavra de Deus não chegaram ao terceiro momento, né? Por exemplo, Abraão não chegou à terra prometida, mas depois a sua descendência sim. Então é muito importante você observar que existem coisas na sua vida que Deus vai construir e que você vai experimentar isso ainda em vida. Porém, tem outras coisas que você vai se movimentar em fé. E quem vai experimentar são seus filhos, são as futuras gerações que virão após você. Agora, o que precisa ficar claro para você no dia de hoje é que fé, caminhar pela fé, andar pela fé, implica movimento. Não tem como você dizer que é uma pessoa de fé, mas que está parada no mesmo canto. Isso não existe. Todos os homens e todas as mulheres na Bíblia, eles tiveram que se mover, eles tiveram que se movimentar em cima de uma palavra. Mesmo muitas vezes na incerteza de que aquilo poderia ser algo que não desse certo, que não fosse acontecer, mas o fato é que eles resolveram, eles decidiram caminhar por fé. E por isso eles agradaram ao Senhor. Observe que aqui em Hebreus 11, ele não fala dos erros que essas pessoas cometeram, que foram muitos erros, né? Erros suficientes para que Deus realmente se desagradasse deles. Mas esse texto ele traz uma outra conotação. Ou seja, Deus se agradou dessas pessoas porque eles caminharam por fé. Então a mensagem do Senhor para você hoje é: movimente-se, caminhe por fé, deposite a sua esperança no Senhor, não fique parado no mesmo canto. Renuncie estruturas, renuncie locais, renuncie coisas. Se Deus está falando para você que você precisa se mexer, se Deus está falando para você que você precisa caminhar, ainda que você não tenha certeza de que realmente tudo aquilo que Deus falou para você pode acontecer. Às vezes pode até soar como loucura, assim como provavelmente soou na vida de Noé, assim como soou na vida de Abraão. Como que eu vou ter filho sendo velho, sendo a minha esposa velha? Como isso é possível? Mas ainda assim, todos eles decidiram caminhar por fé e agradaram a Deus. E lembre-se daquilo que eu sempre digo para você: mova-se por propósito e não por necessidade. E mover-se por propósito é movimentar-se por fé.